Vamos examinar aqui o que a gente está chamando de um panorama mundial sobre regulação urbanística. Na verdade, é um pouco ambicioso, afinal de contas, um panorama que dê conta de todo o mundo talvez seja um pouco demais. Essa aula ela tem por objetivo fundamental mostrar duas tradições de regulação urbana. Uma mais ligada ao que é conhecido no Brasil como zoneamento e outra baseada no desenho urbano. Primeiro, eu gostaria de fazer algumas considerações mais gerais sobre a regulação do espaço urbano. O que é essa regulação? Seria a ação, através da gestão pública, de restringir possibilidade de ocupação do espaço e definir a direção adequada para processos urbanos futuros, incluindo, em princípio, uma ideia de forma desejável para a cidade. Consistem de guias normativos, de prescrição de usos e condicionantes para as formas arquitetônicas. Essa questão da forma desejável para a cidade está ligada principalmente a um caráter legal ou normativo e à dimensão física do planejamento urbano. O que nós vamos ter é uma série de instrumentos, dependendo da situação, do nível de atualização ou de trabalho, de caráter informativos, estimuladores, inibidores, coercitivos, e de outras cuja racional, a justificativa, não seja de influenciar a ação de agentes modeladores do espaço. Ou seja, há um vasto leque de instrumentos capazes de trazer aquilo que se deseja enquanto forma desejável para a cidade. É importante também dizer que o controle do desenvolvimento aqui entendido na tradução de development em inglês, que também pode ser entendido como empreendimento, não exatamente no sentido do mercado, mas naquilo que altera a forma urbana, na medida em que criam regras para o mercado imobiliário, seja por meio da imposição de limites para a construção, seja pela capacidade de redistribuir os benefícios da urbanização como veículos de justiça social. Ou seja, a regulação urbana está justamente na confluência de um aspecto mais físico do planejamento urbano, com regras para essa forma, ao mesmo tempo que traz elementos ligados ao processo de produção da urbanização do espaço urbano. Então nós vamos observar que há uma série de aspectos ligados a essa regulação. Primeiro, nós chamaríamos atenção para o que são os aspectos funcionais. Referem-se à funcionalidade dos elementos constituintes do espaço urbano na sua dimensão física, o próprio zoneamento, as densidades, os fluxos, a intensidade com que cada coisa dessas acontece. A ocorrência do urban design, como a gente vem tratando na disciplina, enquanto garantidor de qualidade urbana, do espaço urbano na escala do projeto urbano, desloca do foco dos instrumentos aspectos tratados como funcionais pelo modernismo, para incorporar qualidades próprias, como robustez, permeabilidade, flexibilidade e identidade, que não são exatamente, simplesmente aqueles aspectos funcionais, na medida em que se trabalha com qualidades e não exatamente com intensidade. Ou seja, o controle do desenvolvimento é um desdobramento dos aspectos funcionais em sistemas de planejamento que não adotam princípios formais na regulação da ocupação do espaço urbano. Ou seja, seria basicamente voltada à nossa prática de regulação, que pode ser simplificada como pelo zoneamento, mas que depois nós vamos ver algumas nuances disso. Há os aspectos morfológicos, que nós já tratamos também aqui na disciplina, e assume o urbano como sendo constituído por várias camadas de registro de ocorrências sociais na forma de entidades como ruas, blocos, lotes, edificações e os detalhes construtivos. Daí a importância na disciplina de termos examinado as escolas de morfologia urbana e também a sintaxe espacial, na medida em que eles também são considerados aspectos morfológicos dentro do sistema de regulação. Acredita-se, inclusive, que essas entidades podem ser objeto de regulação, na medida em que acumulam os processos sociais e espaciais que dão suporte ao desenvolvimento urbano. São aplicados também esses aspectos morfológicos quando se trata de tecidos urbanos antigos ou mesmo vernaculares,
que torna os instrumentos de controle garantidores de uma qualidade acumulada no tempo, seja por meio do projeto de inserção urbana, seja por meio de regras de desenho para o conjunto do assentamento. Temos ainda aspectos sociais. Como eu falei logo no início, a regulação está nesta ligação entre a discussão de produção social do espaço urbano e também da sua regulação. Principalmente por causa da discussão do pensamento social redistributivo em torno da apropriação dos benefícios da urbanização, que necessita ser operacionalizado por meio de instrumentos que se realizam no plano físico e ao mesmo tempo contribuem para a justiça social. É aqui que vai surgir uma série de novidades a partir da Constituição de 88 e do Estatuto da Cidade, e também de iniciativas locais, como é o caso do zoneamento de interesse social como alternativa ao zoneamento funcionalista. Os parâmetros que garantem o caráter redistributivo na apropriação dos benefícios da urbanização estão ligados justamente a uma flexibilização nos índices de ocupação e no parcelamento, tamanho de lotes e vias, para que seja aceito o padrão vernacular como parte desse processo de regulação. Enquanto aspectos legais, nós não vamos aprofundar aqui, porque não é o nosso objetivo, mas é importante marcar que há aqui o arcabouço legal criado para dar legitimidade aos instrumentos de regulação, o poder de polícia, que tem tudo a ver com o nosso sistema de planejamento, mas também com o nosso sistema legal, que garante ao Estado essa questão administrativa. O outro, também advindo da Constituição Federal, a questão do direito de propriedade e do direito de construir, e os aspectos discricionários na aplicação da regulação urbana. O que seria isso? É justamente o quanto a análise passando pelo Estado tem este caráter de ser coercitivo, de ser normativo, de ser orientador ou de ser absolutamente administrativo, no sentido de resguardar direitos, seja da capacidade do Estado de regular o poder de polícia, seja da relação entre os cidadãos no espaço urbano. Então, nós vamos primeiro tratar do que seria essa regulação do espaço urbano pelo controle do uso e ocupação do solo pelo zoneamento, e já fazer uma contraposição do que seria essa possibilidade, como também pelo desenho urbano. Quais são os itens que nós precisamos observar de uma maneira geral? Que existem distintos sistemas jurídicos, o do direito romano e o direito anglo-saxão. O direito romano baseado na lei e funcionamento do sistema jurídico, e o direito anglo-saxão, que é muito mais baseado em normas e ações de regulação que não têm o mesmo caráter normativo. O zoneamento, que assume posições diferentes, que pode ser rígido ou flexível, na medida em que o próprio sistema jurídico vai incorporar esse componente. O que nós chamamos de aprovação de projetos tem diferentes funções no sistema de planejamento urbano. Tem tanto um caráter normatizador geral ou mais específico, em função qual é o papel disso em termos da definição do padrão de ocupação. Tanto que há diferentes graus de discricionariedade e negociações entre os dois sistemas. No sistema baseado no zoneamento, o grau de discricionariedade é muito pequeno e negociação absolutamente inexistente, principalmente por causa da relação com o direito romano. E também essa possibilidade de regulação está em escalas e complexidades diferentes, seja uma gleba, seja um lote, seja uma edificação ou um novo plano urbano. Então, o zoneamento é um instrumento popular de desenvolvimento urbano que define tipos de usos, permitindo sua organização por zonas e sua distribuição espacial. Pode incluir parâmetros máximos de utilização do solo e devem gerar a qualidade físico-ambiental urbana. Os instrumentos de implementação alternativos, que apesar de possuírem prós e contras, são úteis na busca por métodos mais dinâmicos e efetivos para a implementação do desenho urbano, sendo que estes geralmente foram utilizados em distritos especiais comparados com a nossa prática do zoneamento. Então aqui nós estamos tentando mostrar quais seriam os dois caminhos, as duas possibilidades ligadas às tradições legais jurídicas diferentes. Nós vamos, na aula de hoje,
avançar um pouco mais no que seria essa regulação pelo desenho urbano, e na aula seguinte nós vamos aprofundar mais pelo sistema legal brasileiro baseado no zoneamento. Mas é importante chamar a atenção que a regulação do espaço urbano pelo controle de uso e ocupação do solo pelo zoneamento busca regras para instalação de uso do solo e controle da intensidade e forma da ocupação, por meio da permissão de usos e atividades, limites ao tamanho e à área construída dos lotes e das edificações, coeficientes de densidade por índices de massa construída e do tamanho do lote, que se chamam índice de ocupação, índice de aproveitamento, parcelamento e gabaritos. Nós vamos detalhá-los mais na próxima aula. Por outro lado, a regulação pelo desenho urbano trabalha por categorias de critérios de qualidade setoriais, que, segundo Shirvani ou outros autores, que classificam com o próprio uso do solo, a configuração espacial, a circulação viária e estacionamento, espaços livres, percursos de pedestres, atividades de apoio e o próprio mobiliário urbano. O uso do solo em função dos tipos de funções e intensidades de utilização do solo e das edificações, garantindo heterogeneidade de funções a fim de gerar uma área urbana com maior vitabilidade possível. São qualidades que estão associadas ao sistema de regulação. A própria configuração espacial, que seria uma relação da construção com o entorno construído e natural. Trata-se de cones de visibilidade, relacionamento entre volumes edificados e topografia, relacionamentos entre o novo e o conjunto edificado existente, as compatibilidades tipológicas, continuidade e inserções na morfologia pré-existente. Ou seja, há uma preocupação muito grande com a morfologia. A circulação viária e estacionamento, além de definir a acessibilidade, devem ser entendidas como vitais para a animação e sobrevivência social e econômica. Muito mais do que apenas a engenharia e a circulação e acessibilidade, mas associar a mobilidade à animação como algo de vitalidade e sobrevivência social e econômica. A preocupação da relação com as atividades sociais de lazer, cultura, lugar de encontro, do espaço positivo e dos espaços livres. O percurso de pedestres, entendido como um sistema interdependente com as atividades sociais e econômicas no nível térreo das edificações e no prolongamento delas, através de um conjunto com um sistema de circulação viária e transportes públicos, reforçados pelo projeto de espaços livres e atividade de apoio. As atividades de apoio seriam os nós coerentes com o de movimento de pedestres e veículos, com a função também de animação urbana, e o próprio mobiliário urbano, que são complementares ao funcionamento, deve ser de fácil compreensão e cômodos ao uso. Dentro da regulação por desenho urbano, eu gostaria de introduzir e discuti-los em alguma medida os formatos de regulação por desenho urbano. Nós temos guias de desenho urbano, ou design guides em inglês, que são normas de desenho voltadas ao desempenho de componentes físicos espaciais das cidades. Nós temos códigos de desenho urbano, baseados em estudos tipológicos e morfológicos visando a preservação ou outros aspectos dos tecidos urbanos. Design briefings para intervenções de porte em lotes urbanos. Pacotes de desenho urbano que visam a integração da nova edificação com elementos do entorno e determinam condições especiais em edificações. E o que seria uma linha vinda dos Estados Unidos chamada de zoneamento de incentivos, que parte de negociação entre empreendedor e poder público, que permite exceder os limites estabelecidos pela regulação urbanística em troca de alguma amenidade pública. Não confundir este zoneamento de incentivos com o zoneamento funcional de uso e ocupação do solo. Então vamos tentar ver cada um deles. Os guias de desenho urbano especificam o escopo das formas, os conceitos de projeto, o vocabulário físico-arquitetônico e outros fatores para o desenvolvimento de uma área. Podem sugerir formas alternativas para o mesmo terreno ou edificação. Aqui nós temos uma ilustração justamente que procura mostrar como guias de desenho vão trabalhar proporções históricas e proporções compatíveis com esta edificação histórica, como sendo elementos para que se possa desenvolver novas edificações no contexto histórico, no contexto urbano local. É justamente a busca por esse vocabulário físico-arquitetônico. Eles são prescritivos de desempenho, porque estabelecem limites dentro dos quais os projetos devem ser amoldados como gabaritos máximos,
possuem certo caráter restritivo e também são de performance ou de alguma maneira trazem a preocupação com qualidades. São mais flexíveis, pois não exigem formas específicas apropriadas, são mais usuais nas diretrizes, por fazerem abertura para diversas soluções de projeto, que atenda a performance requerido para cada caso. São diretrizes, que podem ser mandatórias ou sugestivas, dependendo da circunstância e da relação que vai ter dentro do processo, de todo o planejamento urbano. Isso é muito usado nos países anglo-saxônicos. Os códigos de desenho urbano, por sua vez, vão tratar da forma construída e também a paisagem urbana. São mais numerosos, possuem componentes estéticos, urbanísticos e funcionais, incluindo até questões de segurança. Tratam de questões ligadas aos espaços públicos, que são usualmente inseridas por meio de critérios para espaços previamente identificados em planos diretores. Planos diretores aqui entendidos como planos mais amplos e que vão lidar com outras escalas, que é o caso das regiões no sistema de planejamento de tradição jurídica anglo-saxônica. Trata também da habitabilidade de prédios para diferentes usos e é priorizada juntamente com atenção para o tamanho e tipos de unidades. E tem seus conteúdos, tanto na Inglaterra como em países de colonização britânica, seguem a tendência de refletir um conjunto de aspirações de design, principalmente a ideia do perimeter block e do desenho urbano, numa tentativa da integração dessa quadra perímetro, né, em que há um espaço livre no interior, mas que se garante o que seria o entorno dessa área mais livre, como sendo uma norma de desenho, em busca de maior qualidade para o espaço urbano. Por meio de quê? Aqui eu vou usar um código de desenho urbano para uma das províncias localizadas na Austrália, a província Vitória, né, que está também no nosso material. Né? Aqui eu mostro um pouco quais são os elementos que compõem este código. Ele trabalha com o que seria o elemento E0, que está listado aqui, que eu trouxe algumas ilustrações, que seria uma espécie de concepção de desenho para a comunidade, e depois vai detalhando, né? Trata-se de orientação e tamanho de lote, a locação e o desenho de edificações, o espaço aberto privado, estacionamento, espaços públicos abertos, o sistema de mobilidade, o network de mobilidade, situações para pedestres e ciclistas, a paisagem da rua, o desenho da rua, a construção da rua, a provisão de equipamentos, né, e o sistema de drenagem. Esse código de Vitória, ele vai buscar, a partir desse material que está disponibilizado para vocês, como é que ele vai definir ideias, ou como é que ele vai sugerir ações para que os projetos de desenho urbano estejam de acordo com algumas qualidades, que vão ter a ver com o próprio desenvolvimento da vizinhança, que aparece aqui no início, né? Tudo de acordo com o sistema topográfico, o layout de ruas, a conectividade e a mistura de tamanhos de lotes. Ou seja, são guias para uma ação que vai desde o parcelamento até o detalhamento da edificação. Isso é feito através de uma série de objetivos e de critérios que devem ser utilizados como referências para os projetos. Eu não vou fazer o detalhamento aqui, mas é interessante observar que vários elementos do desenho urbano são utilizados na forma de prescrição para esta regulação. Já os design briefings são intervenções de porte em parcelas urbanas específicas, e enquanto os códigos eles são amplos para qualquer área, os design briefings são uma espécie de termo de referência que associam qualidades visuais e funcionais dentro do contexto urbano informe. Aqui eu vou mostrar um design briefing que foi elaborado, uma espécie de termo de referência, para a inserção urbana numa cidade escocesa. Né? O que é que tem nesse conjunto urbano? Remanescentes de uma construção de torre e uma área livre que precisava ter uma espécie de desenvolvimento de inserção urbana condizente com este entorno.
Para isso é feita toda uma análise em que vai mostrar quais são os destaques importantes do desenho urbano, quais são os espaços que são, eu coloquei aqui ao lado a legenda do que foi essa análise, né? A partir de uma planta baixa, daquela área que foi mostrada em perspectiva, com a nomenclatura de cada uma dessas edificações, quais são as visuais importantes, quais são os ângulos de visão importantes, né? Quais são as fachadas que têm elementos de desenho mais importantes e quais são aquelas fachadas consideradas pobres em termos desse desenho. E também quais são as possibilidades do espaço para os pedestres. Essa análise é feita justamente para buscar orientar o que fazer nesse espaço aberto do meio. Aqui nós já temos algumas indicações, a importância do que precisa ser considerado a partir daqueles elementos, inclusive com a definição de quais seriam os espaços importantes para os pedestres, quais são as visuais que precisam ser mantidas, não pode fazer com que esse remanescente do castelo pareça uma construção menor, como um anão, como está colocado em inglês aqui. E qual a importância da massa edificada, da escala, do desenho, enfim. E depois isso é desenhado como se fosse um envelope, né? O building envelope, como está colocado aqui, é como se fosse aquilo dentro do que as construções podem ser feitas, né? Então há um limite preciso, né, do que seria garantido para isso, e dentro da linguagem do projeto arquitetônico, cortes para que essas áreas possam mostrar as volumetrias para cada uma delas. Então, aqui nós temos aquela mesma representação feita em planta de como seria possível colocar os mínimos e máximos da edificação, incluindo os ângulos dos telhados e como é que deveria ser desenhada as novas edificações em função dos ritmos daquilo que existe no entorno. Vocês podem ver, o design briefing ele é muito específico para determinadas áreas e é desenhado, é feito, né, como uma espécie de regulação. Outros tipos, chamados de pacotes de desenho urbano, eles têm maior rigidez e especificidade aplicado a áreas de dimensões menores. Ele não é tão detalhado como o design briefing, mas determina condições especiais em edificações, com algumas temáticas importantes da volumetria, do relacionamento estético e visual com o entorno, relacionamento funcional com o entorno, acessibilidade de silhuetas, e são acompanhados por ilustrações explicativas e exemplos de possibilidade para o desenvolvimento deles. No Brasil foi muito famoso o pacote de desenho urbano, assim denominado no Rio de Janeiro, para o corredor cultural, que visava preservar edificações do centro do Rio de Janeiro. E aqui nós entramos no que eu chamei a atenção do que seria o zoneamento de incentivos. É comum nos Estados Unidos, definido pela negociação entre o empreendedor e o poder público, que possa permitir exceder limites estabelecidos em troca de alguma amenidade pública, ou seja, faz o desenvolvimento privado, mas a iniciativa privada deve oferecer ao público algum tipo de espaço de equipamento ou de acesso. Quais são as condições básicas? A existência de um mercado imobiliário dinâmico suficiente, onde a demanda de áreas seja tal que o empreendedor queira superar os limites que a regulamentação normal preestabelece. Outro tipo de aplicação deste conceito de incentivos é chamado de distritos especiais, zonas, onde se buscam resultados específicos em uma área pré-estabelecida. É muito famoso o caso do Distrito de Teatro de Nova York nos anos 1960. Isso daqui, mal comparado, nós vamos ver mais detalhadamente a seguir, tem muito a ver com o que nós chamamos de operação urbana no Brasil. Isso tem tudo a ver com a evolução do zoneamento norte-americano. Primeiro, o zoneamento do início do século XX impôs padrões mínimos para a luz e ar na área de Manhattan Baixa. Buscava separar atividades incompatíveis, que seria de fábricas com lojas da Quinta Avenida, e faz do zoneamento, desse padrão de zoneamento, algo mais importante do que o próprio planejamento. Longe de ser um master plan, contudo, representa enorme restrição aos direitos de propriedade. Os proprietários que acreditavam poder fazer tudo em seus terrenos
passavam a estarem submetidos a uma determinada regra. Essa é a primeira ideia do zoneamento norte-americano. Tem um amparo legal através do poder de polícia para regular, para proteger a saúde, segurança e bem-estar. Seria no início um zoneamento excessivamente técnico, já que vai trazer elementos que possam preservar a luz, o ar, permeabilidade e outros critérios de engenharia. Define virtualmente o desenho das edificações, o skyline das cidades americanas, que seja, mesmo que pouco criativo, com uma espécie de box building, que são muito como caixote, e tem sido usado como instrumento de segregação residencial nos subúrbios. E como eu falei, isso guarda relações para o zoneamento de incentivos com o solo criado. Com a transferência deste direito de construir, tem o risco de haver um descontrole dos resultados físicos espaciais no desenho urbano. Para isso, seria necessário trabalhar com áreas de recepção destes excedentes. Aqui em Nova York, foi aplicado no Distrito de Teatros de Nova York, né, a partir de uma negociação entre os empreendedores e as regras especiais para a ocupação dos lotes. No final da década de 60, a área da Times Square, tradicional área de sala de espetáculo, estava sendo invadida por edifícios de escritórios e, através desse dispositivo, a amenidade construída seriam salas de espetáculo, ou seja, seria possível construir, como vocês veem, áreas acima do coeficiente, ou Floor Area Ratio, coeficiente de aproveitamento, ganhariam mais altura se o térreo, aqui em preto, se tornassem concessões especiais para o aumento desse potencial construtivo, desde que houvesse a construção de amenidades públicas no térreo, como esses espaços ligados às áreas de acesso dessas edificações. Isso teve muita importância na medida em que Manhattan isso aqui é um quadro especulativo, e aqui como é que seria construído a partir da possibilidade de ter alterações nesse sistema de zoneamento para, de alguma maneira, manter o caráter diversificado do que existe hoje. Então, esses zoneamentos especiais em Nova York surgiram na tentativa de frear a invasão das grandes e modernas torres de escritórios. Como lição, traz a experiência do Distrito de Teatros, trouxe a possibilidade de manter funções importantes para a cidade e amenidades desejáveis. E o zoneamento especial do Distrito de Teatros foi o primeiro de muitos outros, mas ao mesmo tempo que resolveu velhos problemas, criou outros. Como a gente pode ver aqui o problema dos backspaces, ou seriam daquelas ruas em que não há a mesma animação, justamente porque se trata de áreas, de porções de quadro, faces de quadro localizadas no interior de áreas de serviço. Então, quais seriam esses problemas? A tendência de separar o prédio do seu entorno, filas de prédios do mesmo design, espaços abertos aparecem aleatoriamente sem relação com a topografia, iluminação ou desenho. O zoneamento tradicionalmente separou a terra em zonas distintas, contudo, os centros devem ter múltiplos usos. E o zoneamento de incentivos prédio a prédio não dá conta do plano para distritos centrais mais complexos. Apesar disto, o zoneamento de incentivos é bem eficaz em áreas menos complicadas e menos utilizadas. Então, por que não se livrar dele? O mercado imobiliário tem aceitado como regras comuns para empreender, entende que deve cobrar preços acima devido às restrições, e a existência de controles é bastante valiosa para a melhoria do desenho e do planejamento. Então, nós vamos trabalhar neste quadro nas duas aulas. Hoje aqui eu vou primeiro tratar do que seria esse controle pelo desenho urbano e as características que a gente pode depois contrapor ao controle por zoneamento. Enquanto o controle por zoneamento baseia-se num plano definitivo, o controle com desenho urbano procura afinar-se com a dinâmica da mudança no espaço urbano. O zoneamento seria mais estático conceitualmente, possui uma uniformidade no tratamento da compatibilidade entre os usos do solo, enquanto o outro é mais transitório, concentra-se no processo, permite diversidade através dos usos transitórios, seja pelo zoneamento de incentivos, seja pelo caráter menos coercitivo, através das negociações que sejam possíveis, até mesmo como nós mostramos os guias e os códigos, eles têm abertura para uma discussão. O zoneamento ele cria estabilidade por limitar alternativas, enquanto que o outro
funciona através de critérios formados pelos analistas e usuários, fomenta a flexibilidade e a complexidade, acaba que reconhece o caráter particular de cada lote e tem foco em links e relações do projeto com o entorno. Enquanto o zoneamento ele é bidimensional, permite liberdade ao projetista dentro de regras muito definitivas, é seguro, porém inflexível para os empreendedores, até mesmo pelo sistema jurídico que nós temos, é mais flexível de administrar por não fazer um controle do empreendimento separadamente, é tudo tratado como parte da mesma zona, e os procedimentos são pré-determinados por regras como um arcabouço fornecido por planos e regulamentos. O plano é um documento legal difícil de ser alterado, completamente diferente do controle com desenho urbano, em que ele é flexível, mas pode ser incerto para o empreendedor, trata de um processo similar de design, é um espaço para negociações, e enquanto procedimentos, cada caso é tratado isoladamente, sem regras definidas em políticas. O plano é visto como um dos vários fatores a serem considerados. Nós vamos voltar a essas diferenças na medida em que na próxima aula faremos uma discussão um pouco mais aprofundada sobre os instrumentos baseados no controle do zoneamento. Na aula de hoje eu procurei, dentro da discussão mais de um panorama amplo, contrapor essas duas situações e como eu acredito que o controle com desenho urbano não seja uma coisa tão divulgada, procurei trazer elementos que pudessem esclarecer o que seria esses formatos para que a gente possa dar continuidade na nossa disciplina.